Paz, igreja, bom dia, que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Um dia gostoso na presença do Senhor, está friozinho, né? Está gostoso e a gente pode aí se sentir bastante à vontade. Bom, estamos falando sobre a série de Abraão, um chamado que transforma as nossas vidas em viver de fato um Lehi Lehá. Eu não sei se todos aqui têm acompanhado, mas nós temos lá no canal do YouTube as mensagens, e elas têm sido mensagens impactantes que têm transformado o nosso coração. De verdade, isso é pura misericórdia e graça de Deus, né? Nós não temos essa sabedoria, essa capacidade, a não ser que venha dele e ele inclui isso sobre as nossas vidas. E Deus, ele tem, através dessas mensagens, movido o nosso coração para a gente poder experimentar, viver, andar realmente no verdadeiro evangelho, na verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Quando nós falamos de verdadeira vontade de Deus para a nossa vida, parece que às vezes a gente tem a capacidade de não andar nela, e de fato temos, porque se escolhermos isso, escolhermos da nossa maneira ou misturar as coisas, a gente começa a viver um pouco do que é bom para mim, do que eu penso em relação às coisas de Deus, e um pouco da verdade de Deus que pode transformar a minha vida, e isso não leva a gente a resultados verdadeiros, ao contrário, faz a gente patinar na fé, faz a gente sofrer, faz a gente, se cansar de estar fazendo até com fé, com convicção, porém, a tua história não tem resultado, você não tem aquele, Deus está fazendo poderosamente em minha vida, um transformar. E não é que Deus, de alguma forma, está nos castigando, ou deixou de acreditar em você, ou deixou de fazer, é porque nós precisamos ouvir o que Ele diz e seguir os seus passos. Então, o Lehi Lehá é uma história da vida de Abraão, que ele sai para uma jornada de transformação, uma jornada onde ele tem um destino, onde ele tem uma chegada, onde ele tem uma promessa e um propósito para ser cumprido. E ele começa a passar por todos esses processos que nós já vimos. Então, nós precisamos valorizar isso que nós estamos falando e praticar na nossa vida, aplicar em nossa vida. Então, só recapitulando, eu gosto disso, que a gente traz à memória. No primeiro sermão, nós falamos sobre um chamado pessoal, né, que é o Lehi Lehá, que é sair de si para si, você realmente não viver uma vida de aparência ou buscar ser alguma coisa que Deus não te fez para ser, mas viver realmente a essência que Deus te criou para viver, para ser, para existir como pessoa. E nós falamos, um ponto principal nesse primeiro sermão, foi que esse chamado, ele é pessoal, ele não pode ser transferível, você é responsável pela tua promessa, por aquilo que Deus te criou para ser. E muitas pessoas transferem, eu não alcanço porque meu marido, ou porque minha esposa, ou porque eu nasci numa família mais humilde, e aí vai sucessivamente, a gente começa a transferir o nosso chamado e culpar circunstâncias, pessoas e coisas, para justificar algo que nós deixamos, nós negligenciamos, nós em algum momento deixamos de querer experimentar ou viver aquilo que Deus colocou no nosso coração. Uma outra coisa, além de ser pessoal, esse chamado de viver essa nova jornada, ela exige renúncia e fé, né? Para andar num Lehi Lehá, numa vida de transformação em Deus, nós vamos precisar aprender a andar em fé, e andar em fé é andar sem ver, é crer, eu me estabeleço antes de ver as coisas acontecer. E renúncia, muitas vezes, ela, como eu disse, traz uma conotação do tipo, eu tenho que perder, crente não pode fazer nada, que não sei o quê, tudo tem que abrir mão da vida. Não, a renúncia não é isso, ao contrário, o crente tem que ser feliz, porque o nosso Pai é dono de todas as coisas, e Ele é um Deus abençoador, generoso, que cuida da gente, que ama a gente. Então, a renúncia é renunciar o quê? É priorizar na nossa vida a vontade de Deus. Não é você deixar de ser feliz, mas priorizar. Se Deus tem o melhor para mim, se eu entendo, se eu compreendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar de sentimentos meus que vão contra essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, eu priorizo Deus em minha vida. Eu olho para Ele, eu estou atento ao que Ele está falando, eu estou seguindo as suas direções.
E isso nos tira da terra da parentela, de um lugar de conforto, de um lugar de tradições, de um lugar onde a nossa mente foi moldada, foi de alguma forma ali cauterizada com sentimentos que é contrário ao que Deus quer. Então Deus está querendo tirar a gente desse lugar e nos levar a viver um tempo novo. E essa é a jornada nossa, todo cristão ele passa por isso. Meu amado, eu não sei você, mas eu me converti com 25 anos. E até meus 25 anos eu tive uma vida intensa, cheia de cultura, cheia de pensamentos, cheia de ideologias, cheia de posições, cheia de achismo. E agora, da noite para o dia, eu encontro Cristo, Cristo começa a morar dentro do meu coração, as coisas começam a mudar, porém existe um processo, onde Ele vai agora nos levar nessa jornada. E no meio desse caminho, Ele vai colocando as coisas no seu lugar, Ele vai arrumando, Ele vai tratando o nosso coração. Por isso, a renúncia para viver um chamado, um lehi lehá, é necessário priorizar a vontade de Deus. Quando então eu entendo que é pessoal, assumo responsabilidade, ando em fé e em renúncia, uma coisa acontece, eu começo a caminhar na promessa, eu começo a gerar propósitos na minha vida. Então, tudo é intencional e o Senhor que está direcionando tudo isso. Amém? No segundo sermão nós falamos sobre, beleza, a gente viveu um lehi lehá, eu estou saindo para isso, aceitei Jesus, estou começando essa caminhada, e agora? Então, a caminhada de fé, ela é marcada por encontros com Deus e construção de altares. Nós precisamos entender que dentro dessa caminhada, quando Abraão ele sai da terra do pai dele, a primeira parada dele, ele para e ele constrói um altar. Então, um altar é um lugar de adoração, é um lugar de oração, é um lugar de comunhão com Deus. Quando nós não temos esse altar, nós vamos ser muito frágeis diante das circunstâncias. Nós vimos na história de Abraão, ele teve fome na terra, e por causa da fome da terra, ele desce para o Egito, ele sai do propósito, ele para de ouvir a Deus. E amados, de verdade, se você não tem uma vida de oração, uma vida de dizer para Deus os teus sentimentos, de levar para Deus as tuas ansiedades, de mostrar para Deus os seus desejos, o seu futuro, se você não tem esse relacionamento, dificilmente você vai escutar de Deus aonde você deve ficar, aonde você deve permanecer, o que você deve fazer. E quando nós falamos sobre essa questão de ouvir a Deus, e parece muito louco essas coisas de crente, você ouve a Deus, uma voz do tipo, a do além, né? Eu acredito que pode ser uma voz audível, não duvido disso, já ouvi Deus falar audivelmente comigo, porém, é como se nós estivéssemos dando a Ele o direito de pegar a nossa vida e falar e nos levar. Eu não sei você, mas quando meu pai me levava para um shopping, ele colocava a mão no meu ombro, e eu não sabia aonde ele ia, mas eu estava do lado do meu pai, e ele colocava a mão sobre o meu ombro assim, e se tivesse que virar, ele só dava um toquezinho assim, e eu sentia que eu tinha que virar para lá. Alguém já fez isso com um filho, ou seu pai já fez isso em você? Então, quando a gente tem a nossa vida de oração, por mais que a gente não escute essa voz audível, o Senhor está com a mão nos teus ombros, te direcionando e te levando à vontade dEle e o caminho dEle. É uma paz que a gente começa a receber dentro do nosso coração, uma tranquilidade, um desencargo, não sei se essa palavra seria certa, mas um desencargo de consciência, do tipo, eu estou tranquilo porque eu coloquei as minhas orações, as minhas necessidades diante do Senhor, e Ele está agora direcionando a minha vida, eu tenho paz com Deus. Faz sentido? Então, essas são a segunda parte do sermão, onde a gente coloca a nossa vida diante do altar. Nós temos que ter esse altar diariamente com o Senhor. Você precisa construir esse lugar. E no último sermão nós falamos sobre tudo vem do Senhor. Então, para viver o lehi lehá, eu também preciso acreditar que tudo vem do Senhor. E uma das formas de nós falarmos isso, nós falamos sobre 2 reis, lembra? O rei de Sodoma, né? E o rei de Salém, ok? O rei de Sodoma, que era Berá, e o rei de Salém, Melquisedeque, representando ali, sabe, aonde nós estamos colocando o nosso coração.
Então, tudo que você tem na sua vida foi fruto da tua mão, da tua obra. Você conquistou, você lutou, você se esforçou. Então, realmente a gente tem sempre ofertado e recebendo aquilo que o rei de Sodoma, o Berá, tem colocado na nossa vida. O orgulho, sabe? É eu que faço, eu que conquisto, eu que pago as contas. A provisão vem do meu suor, a provisão vem... Às vezes as pessoas até usam textos bíblicos que diz que o homem tem que agora vai viver do suor do seu rosto, né? Mas Jesus quebrou isso, amado, em nome de Jesus. Na cruz, Ele restaurou novamente e a gente agora vive da provisão de Deus. E a forma que nós provamos essa verdade de viver da provisão de Deus, que Deus é o nosso provedor, não é porque nós temos que fazer para ser abençoados, né? Não temos que fazer para não sermos amaldiçoados, mas nós vimos que o rei de Salém, ele abençoou, o rei Melquisedeque, o rei de Salém, isso mesmo, ele abençoa Abraão, antes mesmo de Abraão ter uma atitude de fé. Ele derrama bênção sobre ele mostra ali que para andar nisso, para crer nessa verdade, tem que ser pessoas espirituais, porque ele parte o pão, ele dá o vinho e o pão, ele está mostrando assim, olha, eu estou dizendo para você, você é abençoado por tudo isso, e a prova disso é o pão, o vinho, é Cristo que morreu por nós, é o corpo de Cristo que foi partido por nós, é o sangue de Cristo derramado, nos justificando de todos os pecados, e por isso você é abençoado, e acabou. Então Abraão, ele olha esses dois reis, ele tem essa visão, ele tem esse discernimento agora, e fala assim, espera aí, o que tem me abençoado nessa terra? O que tem me abençoado nessa vida? É o meu fruto, é o meu esforço, é a minha inteligência, é a minha capacitação, ou é o Senhor, através do seu Filho amado, que derramou toda a sua graça e todas as suas bênçãos sobre a minha vida? E a prova que ele fala que é o Senhor, ele fala assim, pois daquilo que eu tenho, a 10ª parte é tua. Toma, Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem me dado tudo isso. Então nós falamos na última ministração, que o Senhor, ele não quer o nosso dinheiro, que Ele quer o nosso coração. E aonde está o teu coração, está o teu tesouro. E muitos de nós, por medo de não ter dinheiro, ou do dinheiro ser algo que é um fruto da tua mão, você tem ele guardado no teu coração e realmente você não consegue abrir mão disso. Então, uma outra área que nós precisamos ser transformados para viver um lehá é deixar Deus ser o provedor da nossa vida. E a prova disso é entregar o nosso coração para Ele. Então, eu não tenho medo nenhum de fazer isso, porque eu sei que o Senhor é aquele que prova. Eu só estou afirmando a minha fé com o Senhor. Eu só estou declarando, Senhor, esses 10% não é a taxa do clube da igreja de Cristo em Atos. Esses 10% não é para enriquecer o pastor. Esses 10% não é para fazer isso ou aquilo outro. Esses 10% é para provar, Senhor, que o meu coração é teu. E que tudo que eu tenho na minha vida vem de ti. E, amados, só anda nisso quem é homem e mulher espiritual. Quem vê o mundo do Espírito e crê nisso. Porque quem é carnal não entende isso. E eu deixo te falar, se você é carnal, se isso dói no teu coração, não faça, guarda o teu dinheiro, porque não tem sentido se não é por fé. Não tem resultado, não tem mudança na tua vida. Mas aí nós falamos sobre se preocupar com as coisas simples, porque nós queremos alcançar coisas maravilhosas. Quem não quer viver todas as bênçãos que o Senhor tem para você? Todos nós. Mas se nas pequenas coisas nós não conseguimos agir em fé, como você vai conseguir nas grandes? Então, se você não tem uma vida de altar, se você não tem uma vida de oração, que é simples, de falar com Deus, de crer que Ele existe, e que te ouve e que te escuta, se você não consegue ter essa convicção que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que você não consegue ter uma convicção que a palavra dele diz que se você pedir alguma coisa em nome dele, Ele o fará, como que você vai conseguir fazer as outras coisas? Aí a gente está nesse lugar aqui, se enganando de ser crente, mas a nossa fé não é verdadeira, ela não é viva, ela é simplesmente da boca para fora. Faz sentido?
Então, se a gente não consegue ter um altar na nossa casa, se você vira para mim e fala, não, está difícil, o dia está corrido, sabe, é muita tarefa, é muita coisa, e eu não consigo orar. Deixa eu te falar, meu amado, para de se enganar, de transferir responsabilidades. O chamado é pessoal. Deus está falando para você, olha, isso são coisas importantes, são os primeiros passos. É isso que vai te manter no propósito, na promessa. Essa vida aos pés do Senhor. Essa vida. E a gente precisa crescer nessa progressão para que a gente possa viver as outras coisas. Para que a gente possa conhecer os segredos de Deus. Para que a gente possa ser agentes transformadores de vida nessa terra. Não simplesmente um povo que se reúne egoísta para receber hoje vamos ver o que Deus vai abençoar. É como se naquela época os sacerdotes, quando eles sacrificavam animais, ele colocava o sangue no espojo uma esponjinha assim, e levantava a vara e ele aspergia sobre o povo. E eles tinham uma ideia de que em quem o sangue pegava, aquela pessoa estava purificada e estava limpa. E aí vocês ficam brigando, onde vai cair o sangue hoje? Aonde vai ser a bênção? Quem vai receber a bênção? Sabe, quem vai ser abençoado aqui hoje? Eu já falei isso, muitas pessoas entram na igreja e parece uma loteria, que só um número vai ser sorteado e só uma pessoa vai ser curada, só uma pessoa vai receber prosperidade, só uma pessoa vai receber cura, só uma pessoa vai receber libertação, só uma pessoa vai ouvir uma profecia nesse lugar. Ei, isso aqui não é um lugar de loteria. A palavra e a bênção de Deus é para todos nós. A cura que Deus quer liberar hoje é sobre todos nós. A vida próspera que Deus quer liberar hoje é sobre todos nós. Mas por que poucos recebem? Porque nos seus pequenos atos simples de ter uma vida de altar, de ter tempo com Deus na sua casa, nós negligenciamos. Porque tem coisas mais importantes. Tem coisas mais úteis para ser feito do que você perder 10, 15 minutos, 5 ali diante do seu sofá ou diante da tua cama, mas não diante do Senhor. Porque o nosso coração não consegue crer que o Senhor está ali do teu lado. Porque se você tivesse convicção disso, amado, eu tenho certeza que não seria 5, 10, 15, com certeza você ia gastar horas e horas neste lugar. Faz sentido? E aí, beleza, a gente tem um altar aí, agora, quem é o provedor da nossa vida? De novo, nós falhamos nos dízimos e nas ofertas, nós erramos nisso. E por que erramos? Porque não temos convicção, porque falta o altar, porque falta relacionamento, porque falta conhecimento de Deus. Não é que Deus está faltando em fazer, Deus está fazendo, mas eu não consigo ver, eu não consigo acessar. E a gente ouviu sobre isso, e nós vimos Abraão agindo, e ele falando, não, peraí, é aqui, Deus é o meu provedor, Deus é o Senhor da minha vida, e é inegociável isso. Passam agora-se 10 anos, e hoje a gente vai ter, eu vou falar rapidamente, o que nós vamos, vai ser bem curto, mas vai ser muito edificante. Qual é o próximo passo? Então, após Abraão ter um encontro com o rei de Salém, Melquisedeque, e ali mostrar, provar para ele mesmo, Abraão, que o Senhor da vida dele é o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová, né, Jeová, Jirê, Deus da provisão, ok? Passam 10 anos e a história continua, Gênesis 15, verso 1. Então, Abraão sai da terra, toda a jornada aconteceu um tempo, já se passou, ele tinha 75 anos quando ele saiu, agora ele deve estar nos seus 85, e ainda vivendo nas terras, vivendo ali, e o texto diz assim, depois disso, desse tempo, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo, e lhe darei uma grande recompensa. Então, eu imagino aqui, 10 anos se passaram,
as coisas não mudam muito, as coisas não acontecem, e Deus, ele vê Abraão ali meio esmurecido, meio, calma aí, Senhor, o Senhor lembra de mim? Está aqui, eu estou te esperando, estou na bênção, estou na terra da promessa, não voltei para o Egito, estou caminhando, estou nos meus altares, mas ainda não está acontecendo nada. Então Deus traz uma visitação e em visão espiritual, ele abre os olhos do Abraão e ele fala para ele, engraçado, que ele traz uma visão, mas ele diz na visão, é porque, amados, a palavra de Deus gera imagens dentro do nosso coração. A palavra, ela tem poder de gerar isso. Então, Deus em visão agora, através da mensagem dele, com certeza você está imaginando coisas, o Espírito Santo está te levando a lugares, a viver isso, a enxergar isso. Valorize isso. E na visão que Deus estava dando a Abraão, ele fala assim, eu serei o teu escudo, eu te protegerei e eu te abençoarei. Eu serei o seu provedor, eu serei o seu Deus, eu serei a sua recompensa. Só que Abraão aqui, ele é muito sincero com Deus, e ele fala assim para Deus, ó Senhor, meu Deus, que vale a tua recompensa, se eu continuo sem filhos? Ei, Senhor, a promessa, né? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer. Nisso, Deus leva Abraão para fora, olha o verso 5, então, o levou fora, ele estava na tenda, e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar, e disse-lhe, assim será a tua semente. Abraão, então, a resposta de Abraão ele olhou para os problemas, ele olhou para as dificuldades, não, ele falou assim, o texto diz, Abraão creu em Deus e o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, a fé, ela começa quando Deus fala e não quando você vê. Nós precisamos entender e responder em fé a Deus quando Ele está falando ao nosso coração. É esse momento agora, neste lugar, onde nós estamos ouvindo uma mensagem profética, há uma profecia sendo liberada, está sendo proferido a palavra de Deus. E aqui, você precisa responder em fé a essa mensagem. Ou você crê agora, ou você vai esperar para ver acontecer, e isso não é fé. Abraão foi creditado em fé, porque quando Deus falou, assim, olha, eu não tenho. Então, Abraão, eu vou te tirar, vou te fazer imaginar. Vem cá, vem enxergar uma coisa. Olha isso, olha aquilo. Imagine. E eu creio que a mensagem de Deus faz muito isso no nosso coração. A palavra de Deus faz isso, uma vida de oração faz isso. E aí Deus fala para ele, assim será, não será Eliezer, vai ser desse jeito. E nesse momento, a Bíblia fala que Abraão creu. Então, amados, neste exato momento, você, para viver, experimentar o que Deus tem para a tua vida, você precisa ter uma resposta de fé exatamente em teu coração. Você precisa dizer, é isso, eu quero acreditar nisso, é isso, Deus está falando comigo, aqui está a resposta do meu problema, aqui está a resposta daquela questão, aqui Deus está falando isso, e eu preciso me lançar a isso. E muitas vezes nessa hora, sabe, as dúvidas, o inimigo, o mundo espiritual está em guerra, e de alguma forma gerando dúvidas dentro do teu coração, e aí aquilo que você der ouvido é o que vai dominar o teu coração. Mas graças a Deus e pela sua misericórdia e amor, Ele derramou sobre nós o seu Espírito, amém? E você é cheio do Espírito Santo para discernir e testificar no teu coração que a mensagem do Senhor está falando com você.
Nós não podemos ignorar isso. Então, a fé nossa, ela começa quando Deus fala, e não quando você vê, ou quando você percebe as coisas acontecendo. Então, se Deus disse, amado, já é realidade. Essa é uma confusão, porque a gente quer andar pela razão, a gente quer andar pelas lógicas das coisas. Mas a palavra de Deus diz que Ele não fala mentiras, que Deus, Ele não se arrepende do que fala. Ele diz que a sua palavra não volta vazia, antes ela tem o poder, ela é lançada e ela é eficaz, ela faz o que tem que ser feito, aquilo para qual ela foi enviada. Então, quando Deus fala, já aconteceu. Só que, de verdade, você recebeu quantas vezes mensagens de Deus e você falou, legal, mas de novo. Como se Deus fosse um Deus brincalhão, um Deus que vive falando utopias, gerando imaginação dentro da gente, criando castelos, e você sonha, e de repente tudo desmorona, tudo... Não, cara. Deus não brinca com a sua palavra. Então, quando Ele fala algo, Ele já está fazendo. Agora é aquela hora que você fala assim, aleluia! Obrigado, Jesus! Romanos, capítulo 4, verso 18, diz o seguinte, ele vai falar aqui, por que Abraão creu? Olha só, ele está falando de Abraão, o qual, Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões, de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já quase de 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe, quando nós damos valor, ou colocamos em nosso coração, só os problemas, só as dificuldades, só os empecilhos, só aquilo que realmente, porque o texto diz que Abraão, ele creu em esperança contra a esperança. Ele olhou contra a esperança, é assim, cara, qual é o meu estado? Eu tenho 90 anos, não posso ter filho. A esperança de alguém com 90 anos ter filho? Não, não tem. A mulher é estéril. O tempo já se passou. Ele saiu, ele tinha 75. Que adianta ter um filho com 100 anos? Como você vai curtir? Jogar bola, sei lá. E muitas vezes a gente acha que a bênção de Deus tarda na nossa vida. Ou vai chegar no momento que a gente não quer mais, ou que não funcione mais. Mas estamos equivocados. Porque a gente está dando limite a um Deus que é ilimitado. Então, quando eu valorizo os problemas, quando eu fico focado só nas dificuldades, quando esses sentimentos que dominam o meu coração, a minha fé esmurece, a minha fé cai, eu fico fraco, eu não consigo viver realmente, amado, de verdade. Se isso são coisas que rodeiam a tua vida, amado, se essas negatividades, esses pensamentos ruins, essa depressão te domina, amado, dificilmente você vai ter uma fé ativa, dificilmente você vai ter força, você sempre vai ser um coitadinho, nunca você vai se estabelecer como um filho de Deus, como aquele que Deus colocou autoridade sobre a tua vida, como aquele que fala com Deus, e Deus responde, Deus se inclina para ouvir a tua voz. Você nunca vai se ver nessa posição, mas sempre como um condenado, um pecador. Por quê? Porque de fato, amado, os problemas, eles dominam o teu coração, dominam os teus pensamentos. Abraão, ele não ignora os problemas. Ele fala, olha, Deus, eu tenho idade avançada, Sara está estéril ainda, as coisas eu sou velho. Ele não ignora, mas
Ele coloca no lugar certo. Ele fala para Deus. Sabe para quem você fala os problemas? Para todo mundo, menos para Deus. Você vive o dia inteiro pensando nos seus problemas, mas não consegue pensar no Deus que resolve os problemas. Não é verdade? Quantos não dormem aqui? Quantos, sabe, não conseguem sair do lugar, da tenda, da onde não consegue ampliar as visões, para Deus permitir tirar você daquele lugar e falar: olha as estrelas do céu, assim será. Mas a gente fica ali, nesse lamaçal de pensamentos ruins, se sujando, se contaminando. Mas quando os nossos olhos estão na promessa, querido, a nossa fé cresce. A nossa fé, ela vai todos os dias crescer e crescer e crescer. Abraão, ele creu contra a esperança humana. Como eu disse, ele tinha um corpo velho, uma mulher estéril e um tempo esgotado. Ele não ignora as circunstâncias, mas ele se fortalece no Senhor. De que forma? Romanos 4:20. Primeira coisa, ele não duvidou da promessa. Lembra que eu falei? A palavra de Deus está sendo lançada e você precisa responder ela. Agora, nesse exato momento, você tem uma resposta. Ou duvidar, ou falar: é para mim isso. Hoje minha vida tem que mudar. Hoje a minha posição precisa mudar. A maneira que eu creio em Jesus precisa crescer. Eu preciso acreditar que Ele é poderoso para fazer tudo na minha vida. Eu preciso acreditar que Ele está cuidando de mim. Eu preciso acreditar que mesmo quando eu não estiver enxergando as estrelas, Ele vai visitar-me e vai me tirar daquele lugar e vai falar: olha, acredita. E eu preciso estar com o meu coração preparado para isso. Preciso deixar Deus usar a minha imaginação para gerar fé em meu coração. Porque da maneira que você pensa, assim é. E é nessa hora que você quer ser adulto e racional, né? É nessa hora que você quer falar: não, peraí, mas não é assim, a gente precisa ser prudente, que não sei o quê. Amado, nós estamos falando de Deus, o Criador de todas as coisas, ministrando ao teu coração e te chamando para fora. Resistir a isso é insanidade. Resistir a isso é loucura. Olhar para as suas limitações é loucura. Deus quer fazer isso. E através disso Ele vai gerar famílias, Ele vai gerar sonhos, mais vidas, sabe, propósitos, vidas financeiras abençoadas, saúde. Amado, nós vamos ser resposta de oração de muitas pessoas. Você será sal, você será luz nessa terra. Mas para isso você precisa deixar a dúvida de lado e dizer: é tua palavra, Senhor, é sobre mim. O Senhor me chamou para ser bênção. O Senhor me chamou para ser pacificador. O Senhor me chamou para ser luz, para ser temperado. Não uma pessoa descontrolada, não uma pessoa que fala o que vem e pronto. E aí eu começo a acreditar nisso, e Ele me chamou para isso, então eu começo a ser isso. Eu começo a viver o que Ele me chamou para ser. Isso é viver um lehi lehá. Então, o que fortaleceu Abraão? Primeira coisa, ele não duvidou da promessa. Por incredulidade, por duvidar que Deus pode fazer. E eu sei, amados, que nós aqui cremos que Deus pode fazer infinitamente mais, amém? Eu sei que você crê que Deus abriu o mar, sim ou não? Eu sei que você crê que Deus fez Pedro andar sobre as águas, sim ou não? Eu creio que você crê que Deus curou os 10 leprosos, sim ou não? Que restaurou a mão mirrada, sim ou não? Que fez o cego enxergar, eu creio que você crê nisso. E se você crê tudo nisso, por que a gente é paralisado? Por que é só uma coisa que é lá de trás, é do passado? Porque talvez a gente precisa ver
de novo isso? E você creu como em tudo isso? Quem aqui viu Jesus curando? Quem aqui viu o mar se abrindo? Você creu porque um dia a história foi contada e o Espírito testificou dentro do teu coração, amém? E será que hoje o Espírito está testificando dentro do teu coração que Ele quer te chamar de fora dessa barraca, de fora desse lugar de opressão, de pensamentos ruins, de pensamentos que não edificam tua vida? Você crê que Deus está te chamando desse lugar? Você crê que Deus está te chamando para um tempo diferente, um tempo onde você precisa deixar a incredulidade de lado e começar a experimentar aquilo que Deus tem para você? Então Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Em nenhum momento ele falou: não, Deus, eu duvido que possa ser isso. Não foi. E ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que ele foi fortificado na fé. Fala comigo, fortificado na fé. Sabe como ele foi fortificado na fé? Dando glória a Deus. Em outras palavras, amado, desse dia que Deus visitou ele, demorou mais 13 anos, eu acho que para a promessa acontecer. Mas todo dia que passava mais um ano, a idade avançava e Sara não gerava filhos, sabe o que ele fazia? Ele não ficava lá: Deus, quando vai acontecer? Eu não sei. Será que o Senhor estava bem naquele dia que o Senhor falou? Você estava brincando comigo? Não. Ele: obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não falha. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor me sustentou. Todos os dias Ele não deixou a murmuração entrar no coração. Ele não deixou, sabe, a ingratidão dominar o seu coração. Ele não deixou incertezas visitá-lo e dizer: ah, Deus esqueceu por causa que as circunstâncias piorou, porque o tempo ficou mais difícil, porque as estações mudaram. Não, Deus não mudou. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo Deus da minha promessa. E Abraão continuou glorificando, e foi isso que fortaleceu a fé dele. Amado, o que faz a gente não glorificar a Deus? Por que nós não conseguimos glorificar a Deus nas dificuldades? Será que não é um sentimento dentro de nós do tipo: já que o Senhor não fez, não vou te dar o gostinho disso? Será que não é um sentimento de rebeldia, de se rebelar contra Deus, de se opor, como uma criança mimada quando não ganha algo do pai? Então, alguns sentimentos dominam a nossa vida e expõem o que precisa ser transformado. E nós precisamos lutar contra isso. Crer, ter esperança contra a esperança. Então não importa o que os meus olhos estão vendo. Lembra? Nós acabamos de falar. Quando Deus falou, já aconteceu. Quando Deus prometeu na tua vida, já aconteceu. Ele prometeu a tua família restaurada, já aconteceu. Mas aí você olha, agora Ele arrumou outra pessoa. Agora bateu em mim. Agora, amados, obrigado, Jesus, porque Tu és fiel. Não importa o que Ele tem feito, não importa o que tem agido, eu vou continuar esperando em Ti. Deus prometeu que ia mudar a tua vida financeira, que ia te dar um emprego digno, de você ser realmente abençoado. Não chegou ainda, amado. Continua vivendo no teu emprego pequenininho, ou desempregado, mas fazendo o melhor, como se fosse o teu bom. Sabe, isso é andar glorificando a Deus. E aí a nossa fé é fortalecida. Aí, amados, por mais que as dificuldades existam, por mais que sejam contrárias, você permanece no Senhor. Você continua crendo. Você continua prosseguindo para o alvo que é Cristo. Amém? Faz sentido? A nossa fé não cresce quando você vê e entende tudo. Mas quando você, no escuro, continua crendo em tudo. É aqui que a fé é verdadeira.
E a gente quer ter uma fé mais tangível, tipo, eu preciso... agora eu entendi, então agora eu vou acreditar. Não é isso. Cara, eu não sei, no dia que eu me converti, eu não pensei em tudo isso. Eu não calculei todas essas coisas. Quando o Senhor falou assim, olha, eu quero cuidar de você. Eu não calculei tudo isso. Mas eu vi Jesus me chamando. E tudo isso estava dentro de mim. Eu não fiquei pensando assim, naquele dia, nossa, meu irmão, será que ele vai entender? Não, calma aí, eu não vou mais usar droga. Mano, não, eu não vou mais. Eu não calculei isso. Eu vi a oportunidade que eu tinha para estar do lado daquele que me criou para ser aquilo que sou. E nós precisamos agarrar isso. Você não precisa entender para crer. Mostra que você, olha só, que fé linda é essa. Olha que fé saudável, que fé viva e verdadeira. Mesmo as coisas não acontecendo, o meu coração se alegra no Senhor, porque eu creio que Ele é o meu Redentor, é o meu provedor, é aquele que vai estar no momento mais difícil do meu lado, Ele está comigo. Olha que fé linda! Isso mexe no coração de Jesus. Isso atrai Jesus para perto de você, querido. Mas não, nós queremos ter uma fé mais razão, lógica, entender. E se a gente começar agora a abrir as nossas mentes, fala a verdade, todos os dias, Deus está te dando uma oportunidade para crer nele, não é verdade? Todos os dias existe uma situação aonde Deus está falando assim, vamos lá, você pode, você vai conseguir crer. Mas geralmente a gente fica com a lógica. É razão. Mas nós não fomos salvos pela razão, pela lógica. Nós somos salvos pela fé. E devemos caminhar pela fé. Devemos continuar pela fé. Então o Senhor hoje, Ele está tirando a gente de uma tenda, de um lugar onde a gente está acolhido, escondido, e te tirando para fora e falar assim, é mais fácil do que você imagina. É mais simples do que você imagina. Vamos viver esse lerri-lerrá. Vamos viver esse tempo de transformação. Obrigado, Jesus, por isso. Sabe, é como você plantar uma semente. E quando você planta uma semente, você não fica lá cavando. Deixa eu cavar para ver se brotou. Eu não sei quem já plantou aqui uma semente. Mas o que você faz quando você planta uma semente? Você rega ela e espera. Dar glória a Deus é regar a semente, é continuar dizendo para si, Deus, eu continuo crendo em você, eu continuo esperando em você, eu continuo dizendo que o Senhor é o provedor da minha vida. No altar secreto eu continuo dizendo, Senhor, Tu és o meu psicólogo, Tu és quem me entende, Tu és quem me aconselha, Tu és quem me direciona. Faz sentido, amado? É simples, arruma esses passos. Arruma isso na sua vida, porque a partir daqui você vai com certeza viver um lerri-lerrá. Você vai sair do que você achava que era, para viver o que realmente Deus te fez para viver. Romanos 4, 21, ele fala assim, e estando certíssimo, convicto de que o que ele tinha prometido, que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer.
Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que a certeza vem da fidelidade de Deus e não da razão. Nós queremos ter certeza das coisas diante de razão, mas não precisa, é só você crer que Deus é fiel e poderoso para fazer na tua vida. Só isso. Então, a nossa certeza não pode estar apontada na razão, ela tem que estar baseada, enraizada na fidelidade de Deus. E Deus é fiel. E quando isso estiver convicto dentro do teu coração, amado, vocês vão começar a perceber o que Deus faz. Então, a razão humana ela é limitada, a fidelidade de Deus ela é ilimitada. Então, Abraão ele não racionou como seria possível, ele apenas descansou em quem prometeu. A fé não pode ser firmada no que vemos, mas em quem Deus é. E quem Deus é? Você percebe que a gente volta para um princípio também, a falta de conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Sabe, a fé de Abraão não era cega. Não é porque alguém falou e ele entrou nisso, mas baseada num conhecimento de Deus. Ele começou a se relacionar e conhecer a Deus. Ele sabia quem era Deus. E aí o texto aqui diz, né, como a alva da manhã, né, como a alva, né, que é a alva da manhã? Quando amanhece o dia, vocês podem ver as plantinhas estão todas molhadas, regadas. Isso é certeza. Então, como a alva, quem conhece o Senhor sabe que Ele virá, não vai faltar, Ele vai estar lá. Quando a gente prossegue em conhecer a Cristo, não só a alva é certa, né? O Senhor é a garantia daqueles que o buscam. Não há falha, não há como Deus deixar esquecido você num canto. Não dá para ter um pensamento desse. É como a chuva seródia. A chuva seródia se refere a uma chuva tardia, é essencial para a maturação das colheitas, simboliza a ação de Deus em tempos de necessidades, trazendo crescimento e frutificação espiritual. Então tudo vai ser um processo. Quando eu conheço a Deus, eu sei que Ele está trabalhando, eu sei que Ele está me fortalecendo, eu sei que Ele está fazendo eu crescer espiritualmente. Percebe? Eu já estou fechando. Então, o que acontece? Deus tira Abraão da tenda, rompendo as limitações dele. E é o que Deus está fazendo aqui hoje. Se o pessoal quiser subir. Ele está rompendo nossas limitações. Lembra que eu falei no começo? Você precisa responder agora. Eu creio. É isso. A minha vida está sendo transformada agora. A palavra de Deus está sendo anunciada. Ele está dizendo que Ele está me chamando para enxergar algo que as minhas limitações impediam eu de enxergar. Eu sei, amado, que nesse momento você vai olhar para a tua história, você vai olhar para a tua vida, e talvez você possa dizer: pastor, você não sabe o que eu tenho vivido, você não sabe o quanto eu já tentei isso que você está falando, você não sabe o quanto eu já me esforcei de outro modo, enfim, quantas coisas eu já fiz. Amado, eu não sei,
Não sei mesmo. Mas não falo por mim o que falo. Eu falo por aquele que conhece a tua vida. Eu falo daquele que sabe como mover teu coração e sabe realmente da verdadeira intenção do teu coração. E em seu amor e misericórdia, e vendo as suas limitações, e vendo os seus posicionamentos, as maneiras que vocês têm reagido, Ele vendo isso, hoje Ele está te chamando nessa manhã, Ele está falando com você, Ele está trazendo a tua atenção, e querendo te levar para fora para ver algo que você ainda não percebeu, para que você possa enxergar as promessas, para que você possa enxergar, sabe o que Ele tem para você. Mas para isso Ele precisa te mostrar as suas tendas, para isso Ele precisa mostrar o seu medo, para isso Ele precisa mostrar as suas dúvidas, Ele precisa te visitar neste lugar que você tem se escondido, que você tem feito desse lugar, sabe, a única segurança que você pode ter, mesmo sendo totalmente frágil e inseguro, é a única esperança. O Senhor está falando: eu quero que te tirar daí. E conforme o Espírito está tocando teu coração e ministrando em tua vida, que lugar é esse? Eu quero que você confesse para Ele que lugar é esse. Eu quero que você mostre para Ele: Senhor, eu estou na minha tenda aqui, eu estou me escondendo aqui. Eu quero reconhecer isso, Jesus.